Eu cumprimento a você, meu amado irmão, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de estudar contigo neste dia sobre um assunto bastante importante, que é a grande esperança de todo salvo, a segunda vinda de Jesus. Todos nós sabemos, e todo crente verdadeiro, todo verdadeiro cristão tem esta viva esperança. Jesus vai voltar. A Bíblia afirma isso categoricamente em toda a Bíblia. E nós precisamos estudar aqui 3 assuntos importantes sobre a segunda vinda de Cristo, e que é a dúvida da maioria dos cristãos. A primeira dúvida, a primeira pergunta: a igreja passará pela grande tribulação? De fato, a Bíblia afirma que a igreja vai passar pela grande tribulação ou não? Ou a Bíblia diz que a igreja será arrebatada por Cristo nas nuvens do céu antes da grande tribulação? A segunda pergunta que eu gostaria de estudar contigo é: o arrebatamento será secreto? Muitas pessoas acreditam que o arrebatamento será invisível. Ou seja, apenas os cristãos verão o Senhor Jesus voltando nas nuvens do céu, e que secretamente a igreja de Cristo será arrebatada e o mundo não se aperceberá deste evento até notar a falta de milhões de pessoas na terra. De fato, a Bíblia ensina isso. E a terceira pergunta que muitos cristãos possuem: o arrebatamento é iminente? Jesus pode voltar agora, hoje? Jesus pode voltar enquanto nós estivermos aqui estudando este tema? Esta é também uma pergunta que muitos cristãos fazem e uma dúvida que muitos possuem. Então, nós precisamos, no primeiro ponto, entender uma coisa. A escatologia, que é o estudo das últimas coisas, é o estudo aprofundado, teológico sobre a segunda vinda de Cristo, é ponto de muitos debates. Desde os apóstolos, passando pelos pais da igreja, ao longo dos séculos, a igreja sempre discutiu este tema. E a igreja, por 18 séculos, sempre teve uma consciência única sobre este tema. No entanto, a partir do século XVIII, particularmente 1830, surgiu-se uma nova vertente teológica sobre isso, chamada de dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele surgiu em 1830. O homem que sistematizou esta doutrina chama-se John Nelson Darby, e ele popularizou no mundo esta doutrina e este ensino de que o arrebatamento será secreto, em que Cristo leva a igreja e depois de 7 anos a igreja retorna à terra. O dispensacionalismo nada mais é do que a teologia do arrebatamento secreto pré-tribulacional. Em 1830 surgiu esta vertente teológica, este conceito, esta forma de interpretar a Bíblia de que o arrebatamento será secreto e antes da grande tribulação. E este ensino do dispensacionalismo, ele se tornou muito popular no início do século XIX, através da chamada Bíblia de Estudo de Scofield. E quase 200 anos se passaram desde John Nelson Darby, e muita gente, a boa parte das igrejas evangélicas, elas acreditam realmente que quando Jesus voltar, ele pode voltar de forma iminente, ele pode voltar secretamente, ele irá arrebatar a igreja gentílica e permanecerá na terra apenas Israel para passar pela grande tribulação, e que Jesus voltaria então numa terceira vinda para então livrar Israel da tribulação do anticristo, do falso profeta, e desta forma Jesus implementaria um reino milenar no mundo, e isso se passou a ser tomado como uma verdade bíblica. É muito importante nós sabermos que este conceito, que esta ideia sobre este arrebatamento invisível, ele tornou-se muito popular no meio evangélico algumas décadas atrás,
depois de uma série de filmes chamados Deixados para Trás. Certamente você conhece, já ouviu ou já assistiu esse filme. Um homem chamado Tim LaHaye, ele próprio, o autor desta série de filmes, ele mesmo afirma que aquilo que ele produziu nada mais é do que uma obra de ficção. No entanto, isso influencia as pessoas e as pessoas acabam crendo, como dizia Martyn Lloyd-Jones, naquilo que querem crer e não naquilo que a Bíblia diz. E nós precisamos hoje, aquilo que nós queremos fazer é justamente ver à luz das Escrituras se realmente as coisas são assim. Nós, como cristãos, devemos ser como aqueles bereanos descritos em Atos 17:11, que quando Paulo pregava, eles conferiam nas Escrituras se as coisas realmente eram assim. A igreja passará mesmo pela grande tribulação? Essa é a primeira pergunta que nós buscaremos responder aqui. Em primeiro aspecto, é que não é necessário ser nenhum notável para chegar à conclusão de qual vertente teológica está correta. Basta simplesmente nós tirarmos os nossos pressupostos e sermos honestos à luz das Escrituras para podermos responder esta pergunta. A igreja passará pela grande tribulação, e o texto na qual eu gostaria de ler contigo está no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Trata-se do sermão profético de Jesus, e Mateus capítulo 24, versos 29 a 31, Jesus disse: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 29 a 31, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu li para você aqui na versão Nova Almeida atualizada, e você leia na sua versão e compare e avalie as palavras que Jesus aqui usa. O sermão profético de Mateus 24 é o ponto de partida para qualquer estudante sério de escatologia, que são os acontecimentos do fim. E este capítulo, o capítulo 24 inteiro, ele trata de 5 assuntos. Primeiro assunto que este capítulo trata, dos versos 1 e 2, da destruição do templo em Jerusalém, ocorrida no ano 70, um fato histórico. O segundo ponto, no verso 32, ele trata do retorno de Israel à sua pátria, ocorrida em 1948. O terceiro ponto que Mateus 24 trata é do chamado princípio das dores, onde haveriam guerras, terremotos, pestes e fome. É o momento atual, o período atual da história, está descrito em Mateus 24. O quarto ponto de Mateus 24 é a segunda vinda de Cristo. Nós podemos ler claramente sobre a segunda vinda de Cristo nos versos 27 ao verso 31. E o quinto aspecto de Mateus 24 são advertências de Cristo aos crentes quanto à nossa vigilância no cumprimento das profecias e o nosso preparo pessoal para a sua segunda vinda. Cristo transmite em seu poderoso sermão uma forma clara e detalhada da descrição dos eventos que ocorrerão antes, durante e depois da sua segunda vinda. Todo aquele que quiser te ensinar escatologia fragmentando Mateus 24, você pode ver que a pessoa na verdade não está querendo te ensinar a verdade, mas o posicionamento teológico dele. Você deve ler um texto dentro do seu contexto. Se você fragmentar os versículos ou citar versículos aleatórios, isso vai inevitavelmente te levar a uma conclusão equivocada sobre o tema.
Nós precisamos entender que há muitos pontos de vista, mas como o próprio Senhor Jesus Cristo descreveu a sua segunda vinda? Se há de fato uma opinião relevante, importante e inequívoca, é aquela que Jesus deu sobre a própria segunda vinda dele mesmo e o consequente arrebatamento da igreja. Como ele descreveu? Nós acabamos de ler juntos aqui. Ele usa algumas expressões. O verso 29 ele diz assim: logo depois da tribulação daqueles dias. Ele já inicia sua descrição da segunda vinda, dizendo que seria algo que ocorreria logo após um período tribulacional. A palavra grega que ele usou aqui para tribulação é a palavra tlipsis, que traduzida ao português significa pressão, perseguição, aflição e angústia. Esta palavra, ela transmite a ideia de uma perseguição que não há como escapar dela. Não há como escapar da perseguição. Essa é a ideia de Jesus, que ele virá logo depois da perseguição. Quem será perseguido? Logo ao final nós veremos que ele envia os seus anjos para arrebatar a sua igreja. Então é lógico e evidente que a igreja estará na terra dentro deste período tribulacional. E esta afirmação é corroborada com Apocalipse 7,14. O que Apocalipse 7,14 descreve? Diz assim: e eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14 é uma visão da igreja na glória, dos mártires na glória, do povo de Deus que havia sido martirizado na terra e estava na glória com Deus. E ele diz que este povo que morreu, ele foi recebido na glória e eles subiram até a presença de Deus num período compreendido de grande tribulação. A palavra tribulação que João usou em Apocalipse 7,14 é a mesma palavra tribulação que Jesus usou em Mateus 24, 29. Uma perseguição inescapável, uma perseguição das quais ninguém poderá fugir, mas que só a verdadeira igreja de Cristo suportará no período em que ela estiver sobre a terra. Jesus diz, nesta primeira parte do verso 19, claramente que a segunda vinda, que a sua segunda vinda ocorrerá logo após um período tribulacional. O terceiro ponto que nós vamos estudar e entender aqui é como estará o mundo e o universo na iminência da segunda vinda. Como Jesus disse que o mundo estará quando ele voltar? Estará igual está hoje? O sol, a lua e as estrelas estarão do mesmo jeito que estão hoje? Leia comigo na sua Bíblia a continuação do verso 29. Diz assim: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Nos eventos do fim descritos em Mateus 24 e Apocalipse, é-nos mostrado que haverão sinais claros e avisos solenes a todos os habitantes da terra sobre a iminente vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O planeta Terra será severamente atingido por flagelos, e os céus serão abalados nos eventos finais. Nas trombetas e até o final, a ira de Deus já estará sendo manifestada ao mundo, porém misturada com a graça. São avisos solenes para que o homem possa se arrepender e colocar a sua esperança no céu. A descrição que Jesus faz aqui em Mateus 24, 29 é a mesma que Lucas faz em Lucas capítulo 21, versos 26 e 27. Confira aí na sua Bíblia. Lucas escreve: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então virão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Lucas descreve que o mundo não estará como está hoje. As pessoas não estarão nas suas casas, comendo, fazendo churrasco com os amigos. Os homens estarão desmaiando de terror, porque as trombetas de Deus soarão. Haverão sinais da terra, nos mares, nos rios, de que Jesus irá voltar.
E serão sinais solenes. E Jesus diz que o sol e a lua, o universo estará em convulsão na sua segunda vinda. A Bíblia cita mais algum texto que mostra essa convulsão do universo na segunda vinda de Cristo? Abra comigo sua Bíblia, irmão. Isaías capítulo 13, versos 9 e 10. Confira aí o que está escrito. Isaías escreve: Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá a sua luz. Isaías escreve e Jesus, em Mateus 24, 29, ratifica o que Isaías descreveu. E que o dia do Senhor vem. E quais são os eventos, o que manifestará esta segunda vinda de Cristo? As estrelas e as constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá e a lua esconderá a sua luz. Há mais textos no Velho Testamento? Há inúmeros textos. Talvez você não saiba, mas há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo no Velho Testamento do que profecias sobre a primeira vinda dele. Joel 2,31. Joel transmite a mesma imagem que Jesus descreveu em Mateus 24, 29. O que Joel escreve? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que este dia venha, então haverão sinais na terra, no céu, na lua e nas estrelas, que dirão: Jesus está às portas, Jesus está vindo. Atos 2,20 é um eco de Joel 2,31. Como a igreja apostólica, como Pedro no dia de Pentecostes anunciou a segunda vinda de Cristo. Ele citou este texto de Joel 2,31. Atos 2,20, Pedro diz assim: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, antes que este dia chegue, o sol, a lua e as estrelas entrarão em colapso. O homem não poderá negar a magnitude dos sinais que Deus manifestará ao mundo anunciando a segunda vinda do seu Filho. Apocalipse 6,12 é o cumprimento da profecia de Mateus 24, 29, onde João escreve: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra. O sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As profecias se cumprirão. Apocalipse descreve o cumprimento destas profecias. Olhar para o livro de Apocalipse é olhar para o futuro, é olhar para as profecias que irão se cumprir, como elas se cumprirão. Estudar Apocalipse é de fato muito importante para nós. Lendo estes textos, é inegável de que haverão eventos que irão anteceder a segunda vinda de Cristo. Mateus 24, 29 descreve pelo menos dois. Haverá um período tribulacional. Logo depois da aflição daqueles dias, depois da perseguição, depois da tribulação, o sol escurece, o universo entra em convulsão, os poderes do céu serão abalados. E depois o que ocorre? Leia comigo o verso 30 de Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Essa não é a minha opinião, não é a opinião do Robson, não é a opinião de uma comunidade, não é a opinião de um grupo de teólogos, não é a opinião de John Nelson Darby, que ele na verdade nem crê nisso. Esta é a descrição que o próprio Senhor Jesus faz da sua segunda vinda. E as suas palavras são verdade. Nela nós podemos confiar, a despeito de todos os sistemas teológicos que existem. Nós podemos conferir nas Escrituras como Jesus descreve a sua segunda vinda. Jesus diz que haverá o sinal do Filho do Homem.
O que é este sinal? A palavra que ele usou para sinal é semeion em grego. O que significa? É uma palavra usada para descrever quando Deus se dá a conhecer em seu total poder e majestade. O sinal do Filho do Homem descreve a manifestação de um evento sobrenatural, pelo qual o poder e a presença de Deus se manifestarão diretamente. E nós podemos ver esta palavra usada em um outro texto. Abra sua Bíblia e leia comigo Êxodo 4:30, onde a mesma palavra sinais ela é apresentada. Diz assim, Êxodo capítulo 4, versos 30 e 31. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Esta mesma palavra que Jesus usou, que se manifestará como sinal do Filho do Homem, é a mesma palavra usada na Septuaginta em Êxodo capítulo 4, versos 30 e 31. O que a Septuaginta é? É o nome da versão da Bíblia hebraica traduzida para o grego. A mesma palavra usada em Mateus 24:30 é a mesma palavra que os tradutores usaram em Êxodo 4:31, e que este sinal operado por Deus através de Arão fez com que aqueles que ali estavam soubessem que Deus estava ali presente. O mundo todo irá perceber a segunda vinda de Cristo. O sinal do Filho do Homem, que Jesus escreve no início do verso 30, refere-se à manifestação visível da glória de Deus aos homens. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. A glória de Deus será manifestada aos homens. E quando esta glória se manifesta, imediatamente o mundo percebe. Veja comigo, o verso 30 ainda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Perceba algo muito interessante que Jesus cita aqui. Por que é que os homens irão se lamentar quando a glória de Deus se revelar? Os homens ímpios, naqueles dias, se lamentarão amargamente, odiarão naquele exato momento a vida que levaram. Porém, tarde demais. Lamentar significa sentir um profundo pesar e tristeza, mas não é o arrependimento que conduz à fé. Eles se lamentarão pela vida que levaram. No entanto, as oportunidades terão terminado. Eles se lamentarão também porque o gozo do pecado acabou. Não há mais formas de pecado. O prazer do pecado já passou, a alegria do pecado já foi. O que eles irão enfrentar ali, e eles saberão isso naquele exato momento, é que só resta a eles a justa e santa retribuição de Deus pelos pecados que eles cometeram e por terem não dado crédito ao Evangelho. Homens que nunca se lamentaram por seus pecados começarão a lamentar naquele dia, segundo Jesus descreve o verso 30. Por quê? Porque a glória de Deus se manifestará ali. Quando Deus se revela ao homem, um Deus santo, 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 Jesus trará esta manifestação da glória de Deus, e quando o homem é exposto a este poder, à santidade de Deus, não há quem não se sinta um miserável pecador. A mesma lamentação que Jesus descreveu aqui no verso 30 é a mesma que João descreve em Apocalipse 1:7. Todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. E as pessoas ali naquele dia, no evento, segundo João descreveu no Apocalipse 1:7, também se lamentarão naquele dia. A segunda pergunta que nós gostaríamos de estudar é: a segunda vinda de Cristo será secreta? Na continuação de Mateus 24:30, nós podemos responder esta pergunta, onde Jesus diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo com poder e grande glória
sobre as nuvens do céu. Aqui nós não temos uma opinião de alguém que estuda escatologia, de um estudante de escatologia. Nós temos o pronunciamento do próprio Senhor que voltará sobre as nuvens. A segunda vinda de Cristo, no primeiro aspecto, será universal. O que isso significa? O que ele acabou de dizer no verso 30. Todas as nações da terra o verão. Será também um evento visível, não será secreto. Todos os povos da terra verão o Filho do Homem. Há outros textos bíblicos que reforçam o que Jesus disse aqui, Lucas 21, 26, onde Lucas escreve, inclusive já citei o texto. Lucas diz que homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas 21 descreve a mesma imagem que Jesus transmite em Mateus 24. E ainda podemos citar em um texto muito claro, que é Apocalipse 1,7, onde João escreve: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O que está descrito na Bíblia como sendo a segunda vinda de Cristo é um evento único, visível, glorioso e universal. O mundo inteiro testemunhará o regresso glorioso do Senhor. Cristo, na sua primeira vinda, ele nasceu numa manjedoura. Ele veio sozinho e foi seguido somente por 12 homens pobres. Agora, na sua segunda vinda, ele não virá como um pobre carpinteiro de Nazaré. Ele virá com poder e grande glória. Ele virá com milhares de seus anjos. E todo olho testemunhará a glória do bendito Senhor quando ele se revelar do céu. Quem será arrebatado? Será só uma parte da igreja? Será somente os gentios e os judeus permanecerão? Como será? Como Jesus descreveu o arrebatamento? Veja comigo. No verso 31 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz assim: e ele enviará seus anjos com alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Segundo o dispensacionalismo, a doutrina de John Nelson Darby, a igreja gentílica somente será arrebatada antes da tribulação. Os ímpios não verão este evento e somente perceberão a falta da igreja quando sentir falta das pessoas. Segundo John Nelson Darby, existirão no mundo ainda potenciais salvos que ainda ficarão, mas que poderão ser salvos durante o período tribulacional. Mas vamos ver como Jesus descreve, se foi como John Nelson Darby ensinou, como os dispensacionalistas ensinam, ou se não é assim. Primeiro, no verso 31, Jesus disse que ele enviará seus anjos. Os anjos virão como o cortejo de um grande rei em seu retorno triunfal. Ele enviará estes anjos com uma missão muito específica: arrebatar a igreja de todas as épocas. Nós podemos ver claramente este evento quando Jesus conta a parábola em Mateus 13:30 sobre o trigo e o joio. Gostaria de ler o verso 30 de Mateus 13 com você, onde Jesus diz, contando a sua parábola: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Esta é uma parábola. E por que é que Jesus falava por parábolas? No próprio capítulo 13, os discípulos perguntam a Jesus, e ele dizia: porque a vós foi dado conhecer o mistério no reino de Deus, eles não. Intencionalmente, Jesus contava parábolas para que uns entendessem e outros não. Mas a parábola do trigo e do joio, particularmente, ele explica quando ele está no momento reservado com seus discípulos. Está lá nos versos 38 e 39. Ele descreve a sua segunda vinda nesta parábola.
Diz assim, verso 38, que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Jesus, em Mateus 24, 31, diz que no dia do arrebatamento, assim como Jesus profetizou, assim como ele contou na parábola do trigo e do joio, ele envia os seus anjos para colher a sua igreja. Os filhos do reino, todos os salvos, todos os que nasceram de novo, desde Abel até o último salvo da história, serão colhidos por Cristo para serem guardados no seu celeiro, para estar com Cristo por toda a eternidade. Jesus ainda descreve que ele enviará os seus anjos com um alto som de trombeta. Uma trombeta soará naquele dia, e não será um toque como os demais toques. Ele diz que será um rijo clamor, um alto som. 6 trombetas tocaram. Na 7ª trombeta Jesus volta, onde nós podemos conferir na Bíblia que isso de fato é verdade, que Jesus só voltará mesmo no toque da 7ª trombeta. Abra comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 52. Onde Paulo escreve, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo fala de que ocorrerá a ressurreição dos mortos na última trombeta. Onde nós encontramos na Bíblia esta trombeta tocando? Claro e evidente que é lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Abra sua Bíblia, abra Apocalipse 11, 15 e confira comigo se Apocalipse 11, 15 não está em completa harmonia com aquilo que Jesus ensinou em Mateus 24. Abra comigo, Apocalipse 11, 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, como Paulo diz que seria na última trombeta, e Apocalipse diz que são 7 trombetas. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E o verso 18 diz assim: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Bem, como nós acabamos de ler em Apocalipse 11, e nós percebemos que há uma completa harmonia entre aquilo que Jesus proclamou em Mateus 24, 31, que ele enviará os seus anjos com um alto som de trombeta, como Paulo descreveu a segunda vida de Cristo em 1 Coríntios 15, 52, que acabamos de ler, que será na última trombeta, e em Apocalipse 11, 15, que registra claramente os eventos finais e a ressurreição dos mortos e a recompensa dos salvos. Nós percebemos que Apocalipse 11 usa o termo 7º anjo tocou a sua trombeta. Então nós podemos conferir nas Escrituras e saber que, na verdade, Paulo, João e o próprio Senhor Jesus falavam da mesma trombeta. A linguagem é a mesma e a descrição dos eventos que ocorrem quando essa trombeta toca são os mesmos. Podemos então entender isso, que quando Jesus de fato irá voltar, será quando a última trombeta tocar. Quando essa trombeta tocar, Jesus disse que os escolhidos serão reunidos, verso 31, os quais reunirão seus escolhidos. Os anjos serão enviados para esta missão específica, a arrebatar todos os santos de Deus, todos os eleitos de Deus, todos os escolhidos de Deus, desde Abel até o último salvo da terra. São salvos de todas as eras. Eles irão ressuscitar para estar
para sempre com Cristo. Ressuscitarão à semelhança do corpo ressurreto de nosso Senhor Jesus Cristo, com corpo glorificado. E os anjos irão buscar estes escolhidos. Jesus diz ainda no verso 30, nos 4 cantos da terra. 4 cantos da terra simboliza a totalidade do nosso planeta. Nenhum continente, nenhuma ilha, nenhum país, nenhuma tribo será esquecida. Todos serão lembrados e serão trazidos pelos anjos até a presença do bendito Salvador. O termo que Jesus usou, 4 cantos da terra, está em perfeita harmonia com o livro de Apocalipse, que cita muito 4 cantos da terra, 4 anjos, 4 ventos e 4 cavaleiros, mostrando a totalidade dos eventos que ocorrerão no mundo. E além dos anjos prescrutarem os 4 cantos da terra, eles ainda irão às extremidades do céu, mostrando que não haverá nenhum lugar na terra de onde os anjos não virão buscar os santos de Deus para apresentá-los diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda, nós precisamos olhar para um outro aspecto dessa segunda vinda, que é o aspecto da iminência. Alguns dizem que Jesus pode voltar hoje, agora. De fato, a sua segunda vinda será inesperada. No entanto, não será hoje, porque Jesus disse que há acontecimentos que precisam ocorrer na terra, há profecias que ainda se cumprirão e que mostrarão claramente ao mundo em que o dia de Cristo está próximo. Mas Jesus usa em Mateus 24, 27 uma outra ilustração para falar da sua segunda vinda. Leia comigo na sua Bíblia. Jesus disse assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque Jesus usa o relâmpago para ilustrar a sua segunda vinda? Porque certamente todo ser humano já viu algum relâmpago. E nós podemos até saber que com céu claro e céu azul nós não veremos relâmpagos, mas que há eventos que denunciam que um relâmpago está na iminência de acontecer. O céu escuro, carregado de nuvens, um forte vento. No entanto, ninguém pode dizer o relâmpago vai cair aqui agora. Ninguém pode dizer isso. É exatamente esta mensagem de Mateus 24, 27. Que a segunda vinda de Cristo será como um relâmpago. O relâmpago, ele é audível e ele é visível. Ninguém pode dizer, se todos estiverem perto, todos verão aquele acontecimento. Jesus comunica esta verdade, que ele virá assim inesperadamente. Mas, no entanto, não sem que antes os acontecimentos descritos por ele se cumpram. O apóstolo Pedro usa esta mesma imagem que Jesus usou em Mateus 24, 27. Quando Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, Pedro diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Como vem o ladrão à noite? Todos nós sabemos. É impossível prever a chegada do ladrão, ainda que você possa perceber que, via de regra, um ladrão vem à noite, mas você não consegue ficar atento a noite toda esperando, porque você não vai saber que dia o ladrão chegará. Essa é a ideia que amarra a mensagem da segunda vinda. Não deixe para se preparar quando você ver esses eventos acontecer. O tempo da oportunidade é hoje, a sua oportunidade e a minha é agora. Uma outra pergunta que muitas pessoas nos fazem: quem irá ressuscitar para a segunda vinda de Cristo? Segundo os nossos irmãos dispensacionalistas, somente os salvos. Os ímpios permanecerão ainda por 1000 anos nos seus sepulcros e só ressurgirão numa terceira vinda de Cristo. Mas Jesus diz que os anjos serão enviados para reunir os escolhidos dos 4 ventos, ou seja, a totalidade dos salvos. E nós, como afirmamos anteriormente, toda a igreja de Cristo será arrebatada, será
tirada da terra e levada até as nuvens do céu para o encontro glorioso com o Senhor. Apocalipse 1:7 também diz que todo olho verá. Mas como então conciliarmos estas duas coisas? A ressurreição dos salvos e dos perdidos acontecendo no mesmo instante, para que tanto Apocalipse 1:7, todo olho verá, e Mateus 24:31, quando Jesus diz que os escolhidos de toda a terra serão reunidos. Como nós podemos juntar e harmonizar estas duas verdades? Por acaso há na Bíblia algum texto bíblico claro que comunica a ressurreição total de todos os mortos na segunda vinda de Cristo? Sim, há. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, e confira o que Jesus disse. O Senhor Jesus disse: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então Jesus, no verso 28, diz que virá uma hora, ou seja, num único evento, num único momento, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. O verso 29, Jesus diz: e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Este texto bíblico, estas palavras proferidas por Cristo, nos mostram claramente e estão em completa harmonia com as profecias escatológicas de Mateus 24, com o livro de Apocalipse, em que o evento da segunda vinda de Cristo é o evento final, é a chamada consumação dos séculos, onde todos irão ressuscitar. Aqui há dois grupos que Jesus especifica: os que fizeram o bem, que sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, que sairão para a ressurreição da condenação. Ou seja, salvos e perdidos, numa mesma hora, ouvirão a voz do bendito Senhor e sairão dos seus sepulcros. Uns para receberem a sua recompensa com Cristo, outros para receberem a condenação por seus pecados. Há ainda um outro texto bíblico que comunica esta verdade da ressurreição de todos os mortos, que está lá em Daniel 12, versos 1 e 2, também em completa harmonia com os eventos registrados em Mateus 24. Como Daniel registrou este evento? Daniel aqui é uma profecia acerca do fim dos tempos. Daniel diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até este tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eternos. Basta você ser honesto e olhar para o texto e absorver sem as lentes teológicas que muitas vezes você aprendeu, sem os pressupostos, e você vê que o que Daniel está falando, o que ele registrou em Daniel capítulo 12, versos 1 e 2, são as mesmas palavras que Jesus aqui comunica, e são os mesmos eventos que Jesus registrou em João 5, e também os mesmos eventos descritos por Paulo e descritos pelo livro de Apocalipse. Que haverá um tempo de grande angústia, qual nunca houve. Que tempo é esse? Um tempo de angústia, qual nunca houve. A Bíblia chama este tempo de grande tribulação. E naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Então perceba comigo aqui o que Daniel disse. Daniel não disse que o povo do Senhor seria livrado daquele tempo, mas naquele tempo o seu povo seria livrado. Qual seria o livramento? A ressurreição dos mortos, a igreja que se achega diante de Deus, e todo aquele que é genuinamente crente e salvo, ele não teme a morte, porque a morte nada é. A morte nada mais pode fazer com o crente, senão colocá-lo na presença do seu bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel diz que no verso 12, 2, que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eternos. Então, a ressurreição dos salvos e perdidos ocorrerá no mesmo dia. Apocalipse 1,7 diz a mesma coisa. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá.
até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Leia na sua Bíblia, Apocalipse 1:7. Tenha uma concepção, uma consciência bíblica sobre a segunda vinda de Cristo. E não creia nos pressupostos, ou naquilo que se viu num filme, ou muitas vezes naquilo que pregaram para você, sem te dar alicerce firme, alicerce bíblico, para que você possa apoiar a sua fé. Nós concluímos entendendo que Cristo descreve a sua vinda, a própria Bíblia descreve a segunda vinda de Cristo. Primeiro, de forma pessoal, Jesus virá. Segunda, será de forma pública, todo olho o verá. Todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem. Será também uma segunda vinda gloriosa e não escondida, não secreta. Jesus veio com a sua glória oculta na sua primeira vinda, e esta é a mensagem principal do livro de Apocalipse. Jesus veio na sua primeira vinda como um carpinteiro de Nazaré, como um homem humilde, como um homem de quem os homens esconderam o rosto, aquele da qual os homens esbofetearam o seu rosto. Mas agora, na sua segunda vinda, ele vem com poder e grande glória. Será uma segunda vinda vitoriosa. Cristo virá para vencer todos os inimigos, para punir os ímpios, para aqueles que não creram no Evangelho. E será também uma segunda vinda inescapável. Ninguém poderá escapar dela. Se você pegar uma nave espacial e for lá para Marte, Deus irá te arrancar de lá e te trazer para a presença de Deus, porque diante deste todo-poderoso Senhor, todo joelho se dobrará. Todos os olhos da terra o verão. A Bíblia desconhece uma segunda vinda invisível ou secreta. Por acaso, eu gostaria de encerrar aqui com você fazendo esta análise. Por acaso, você conhece algum texto bíblico que descreve uma segunda vinda secreta? Você já leu este texto na sua Bíblia? Você já percebeu que este texto não existe na Bíblia? A expressão de João em Apocalipse, todo olho verá, indica a totalidade da raça humana. Todo olho verá está no singular, para indicar a inclusividade de todas as pessoas salvas e perdidas igualmente. Eu e você, meu querido irmão, estaremos lá. Os salvos estarão lá. Os perdidos também o verão. Mas para os salvos será um dia bendito e feliz. O dia mais feliz. Mas o dia mais feliz para a igreja de encontrar o seu noivo. A igreja irá subir com Cristo nas nuvens do céu. Será o dia mais terrível para aqueles que não derem ouvidos às solenes advertências do Evangelho. Estes se lamentarão. De que lado nós estaremos? Então, nós procuramos aqui responder essas três perguntas. A primeira pergunta foi: a igreja passará pela grande tribulação? Podemos afirmar com segurança que sim. Que todos os textos bíblicos, inclusive o livro de Apocalipse, cita a igreja durante o período tribulacional várias vezes. O arrebatamento será secreto, muito difícil sustentar isso. Todo olho verá. Jesus disse que todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Então nós sabemos que não será secreto, será glorioso, será visível, será audível. E o arrebatamento é iminente. Jesus pode voltar agora? Isso choca um pouco, porque a igreja cristã contemporânea aprendeu isso, né? Jesus pode voltar agora. Até hinos que cantam isso. No entanto, biblicamente, nosso Senhor diz que Ele virá logo depois da aflição daqueles dias. E as palavras de Jesus são seguras para nós. Você tem segurança? Você está preparado para os eventos do fim? Meu querido irmão, gostaria de encerrar aqui, orando com você e com a sua família, convidando você a fechar seus olhos para nós concluirmos este estudo e que o Senhor nos ajude a refletir e a nos preparar, física, espiritual, emocional, para os dias que virão, que estão por vir. Feche seus olhos e ore comigo. Pai Santo, nós exaltamos ao Teu nome, meu Deus, pela bênção que o Senhor nos proporcionou neste dia, de podermos, ó Deus, olhar para a Tua Palavra e, ó Deus, estarmos convictos, conscientes, meu Deus, de que Cristo virá.
com poder e grande glória, e que todos o verão. Ó Senhor, mas a parte, ó Deus, fundamental de tudo isso é, ó Deus, que o Senhor nos ajude para que possamos ser achados preparados, que não venhamos, ó Deus, lamentar com os perdidos, mas nos alegrar com os remidos. Abençoa-nos, abençoa cada um, Senhor Deus, que hoje, ó Deus, debruçou sobre a sua Bíblia e leu estes textos bíblicos e que o Espírito Santo o convença da verdade. Nós assim oramos, te adorando, ó Deus, por estarmos aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.